nessa questão, observe a figura. Nessa figura está representado o gráfico da função f de x é igual ao log de 1 sobre ax mais b na base 2. Então f de 1 é igual a, as opções são menos 3, menos 2, menos 1, menos meio ou menos 1/3. A figura então que representa o gráfico é o gráfico da função f de x igual ao log da expressão 1 sobre ax mais b, sendo esse log na base 2. Bom, eu tenho aqui duas constantes que são incógnitas, as constantes a e b, e as variáveis x e y, x e f de x, que equivale à variável y. E a questão nos pede para que seja determinada, a partir da lei dessa função, da fórmula, que fornece o valor de y dado x, a questão pede para que seja determinado f de 1, ou seja, o valor de y quando x é igual a 1. Fazendo uma substituição simples, então nós temos que f de 1 é igual ao log, substituindo x igual a 1 na expressão, então nós temos log de 1 sobre a vezes 1, que é a, mais b, na base 2. E aí, como as opções são valores, né, as respostas são numéricas, eu preciso encontrar então os valores de a e b para que se determine o valor da fração 1 sobre a mais b e posteriormente o valor desse log na base 2. Então, para isso, observemos que o gráfico nos mostra dois pontos com as coordenadas bem claras. Um desses pontos nos mostra que quando x é igual a 5, y é igual a menos 4, então o par 5 e menos 4 é um dos pontos pertencentes ao gráfico dessa função, assim como observe que essa função, o gráfico dessa função, passa pela origem, ou seja, o par 0, 0 é também um dos pontos dessa função, um dos pontos do gráfico dessa função. O que nos leva a perceber, para cada uma dessas duas informações, a primeira delas, vou colocar aqui o par 0, 0, que f de 0, ou seja, quando x é igual a 0, a imagem é 0. Então f de 0 é igual a 0. Então essa é uma informação que provavelmente vai me permitir determinar alguma das incógnitas a e b, a ou b. Então observe que ao substituir o x por 0, f de 0, por substituição simples, é igual a 1 sobre, ao log, na verdade, né? Log de 1 sobre a vezes 0 é 0, mais que eu estou substituindo o x por 0, mais b. Então, isso é o log de 1 sobre b, lembrando que eu substituí o x por 0, então zerou o ax, e aí 0 com mais b dá b. Então ficou o log de 1 sobre b na base 2. Esse é o valor de f de 0, que nós sabemos ser igual a 0. E se o log de 1 sobre b na base 2 é igual a 0, aplica-se aqui naturalmente a definição de logaritmos. Então daqui sai que 1 sobre b, que é o logaritmando, é igual a 2 elevado ao valor do logaritmo, 0. Então 2 elevado a 0. 1 sobre b é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1. E naturalmente, se 1 sobre b é igual a 0, se 1 sobre b é igual a 1, isso implica que b é igual a 1. Então eu já tenho o valor de b que eu preciso para encontrar a resposta. Eu já sei que b é igual a 1. Então agora resta calcular o valor de a, da incógnita, da constante a, nessa função logarítmica. Então observando agora que o par 5 menos 4 também pertence ao gráfico da função, esse ponto pertencendo ao gráfico nos mostra que f de 5 é igual a menos 4. É o que essa informação nos traz, a partir do gráfico. É o que o gráfico nos traz, né,
como informação. Eu sei que quando x é igual a 5, necessariamente o y é igual a menos 4, ou seja, o menos 4 é a imagem do 5 na função. Quando x é igual a 5 e y é igual a menos 4, é traduzido na forma f de 5 igual a menos 4. E aí, por uma questão, mais uma vez, de substituir por substituição, então observemos o que é f de 5 ao fazer a substituição. F de 5 é igual ao log de 1 sobre, vou substituir o x por 5, então é igual ao log de 1 sobre, o x agora é 5, então vai ficar 5 vezes a, mais o valor de b. Aí, em vez de escrever b, como nós já descobrimos que b é igual a 1, então quer dizer que f de 5 é o log de 1 sobre 5a mais 1 na base 2. Acontece que nós sabemos que o valor de f de 5 deve ser igual a menos 4. Então, o f de 5, que foi calculado por meio desse logaritmo, é igual a menos 4. E aí, mais uma vez, aplica-se a definição de logaritmos. Se o log de 1 sobre 5a mais 1 na base 2 é igual a 4, então isto significa dizer que esse logaritmando 1 sobre 5a mais 1, o logaritmando, deve ser então o resultado da potência de base 2 e expoente menos 4, a definição de logaritmo. Então, 1 sobre 5a mais 1 deve ser o resultado da potência 2 elevado a menos 4. Só que 2 elevado a menos 4 é equivalente a 1 sobre 2 elevado a 4, por propriedade de potência, que é o mesmo que 1 sobre, aliás, aqui não é nenhuma propriedade, é uma definição, 1 sobre 16. E se 1 sobre 5a mais 1 é equivalente a 1 sobre 16, então, naturalmente, isso implica que o denominador 5a mais 1, como o numerador aqui já é 1, então 5a mais 1, que é o denominador, deve ser igual a 16. E se 5a mais 1 é igual a 16, então 5a, subtraindo 1 de cada lado, é igual a 15. E aí, dividindo ambos os lados por 5, então nós enxergamos que A é igual a 3 unidades. Então, A é igual a 3. E se A é igual a 3, lembrando que o B é igual a 1, isso nos leva de volta ao pedido lá no exercício, que é para o cálculo de f de 1. Nós encontramos que f de 1 é o valor do log de 1 sobre A mais B na base 2. Como nós encontramos que A é igual a 3 e B é igual a 1, então quer dizer que f de 1 é dado pelo log de 1 sobre 3 mais 1 na base 2. Então isso vai ser o valor do log de 1/4, que é o resultado de 1 sobre A mais B, na base 2. E como o resultado de f de 1 é o log de 1/4 na base 2, então, por definição, esse número que é o resultado representa o expoente da base 2 para que o resultado seja 1/4. Como nós sabemos que 2 ao quadrado é 4, para ser 1/4 basta fazer o expoente negativo, então esse expoente é igual a menos 2. 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. Então, resultado, f de 1 no exercício, resposta é igual a menos 2.